Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, colegas. Vamos, então, dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 4 de novembro de 2020. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sekev Salem, Gregório Heckmann Júnior, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e Honório Albuquerque de Brito, conselheiro convocado para participar no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não participará dessa sessão de julgamento. Como temos feito normalmente, nós vamos iniciar o julgamento dos itens da pauta da tarde, começando pelos itens em relação aos quais tem pedido de sustentação oral e acompanhamento. O primeiro item da pauta da tarde com pedido de sustentação oral é o item 336 da pauta, e a patrona do contribuinte, a advogada Bruna Rocha Passo, solicitou, pediu para fazer sustentação oral. Então, eu vou pedir ao nosso assessor do CARF, o Marco Antônio, que chame a patrona para a nossa sala para acompanhar a leitura do relatório e, na sequência, fazer a sustentação oral. Pode chamar, Marco Antônio. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 336 da pauta, doutora Bruna Rocha, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 336 da pauta, doutora Bruna Rocha, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Ok, obrigado, Marco Antônio. Dene, você só colocou o 336, né, na página? Só o 336. Tá, se você puder já colocar o 337 também, que eu já li o 336 aqui, eu já vou ler o 337. O 337 é repetitivo. Ah, tá. Então, tá. Esse aqui eu não fiz marcação em amarelo no relatório para ajudar no acompanhamento. Esse aqui eu vou fazer um breve resumo do relatório.
Presidente, só mais um instante que a patroa está tendo um pouco de dificuldade aqui de copiar o link e colar. Ah, tá. Ela está com um aparelho celular, tá? Tá, joia. A gente aguarda.
Boa tarde. Boa tarde, doutora Bruna, isso? Isso. Prazer, doutora Bruna, seja bem-vinda à nossa turma. Obrigada. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 336 da pauta, do contribuinte Tiago Chibeli Salles Ramos, de minha relatoria. Eu vou fazer um resumo do relatório, tá? Aí, na sequência, lhe dou a palavra, você faz a sustentação oral e, na sequência, daí eu faço a leitura do meu voto, ok? Obrigada. Então, tá. Se puder, inclusive, desligar o microfone só para evitar, né? Claro. Então, tá. Eu vou iniciar aqui a leitura do relatório, eu vou fazer um resumo do relatório apenas. Esse caso aqui trata de ITR, tá? Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao exercício de 2003. 2003, houve o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, a DRJ, vai ser um resumo, bem resumo, tá, doutora? A DRJ apresentou impugnação, ao julgar a impugnação e seu adendo, teve inclusive um adendo à impugnação, a turma julgadora de primeiro grau concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, reduzindo o imposto apurado de R$ 221.887,17 para R$ 5.169,59, sendo consignada a seguinte ementa no decisum. Daí eu trago aqui a ementa da decisão de primeira instância. Estão escutando um barulho? Está tendo obra aqui no meu prédio. Mas conseguem me escutar bem, né? Independente do barulhinho. Então tá. Cientificada da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual basicamente alega decadência, espontaneidade da declaração retificadora, e recolhimento, né, e ausência de intimação do início da fiscalização. Questiona, no recurso também, trata do valor do imóvel e o valor da terra nua, desproporcionalidade, trata também da área de produtos vegetais e área de descanso, ausência de fundamentação da autuação e confisco. E, por fim, confisco, né, alega efeito confiscatório do tributo lançado. Basicamente é isso, doutor, o relatório. Eu vou deixar, então, agora 15 minutos para você fazer a sustentação oral e, na sequência, eu faço a leitura do meu voto. Pode começar. Obrigada. Ilustres conselheiros, componentes dessa nobre turma de julgamento, os quais cumprimento na pessoa do relator, o conselheiro Dene. Uma boa tarde a todos, obrigada pela paciência inicialmente, peço desculpas por essas questões técnicas, né? Todos nós estamos numa fase de adaptação e obrigada pela compreensão. O caso versa sobre arbitramento de TR relativo aos anos de 2003 e 2004, foram desconsiderados os lançamentos efetuados pelo contribuinte para aplicar o valor, fixar o valor da terra nua com base no CIPET, ou CIPT, né, o que preferirem, um valor fictício, né, arbitrado de forma generalista. Em primeira instância, foi apresentado nesse interregno uma declaração retificadora de lançamento, no início de 2004, que foi desconsiderada pela turma de julgamento de primeira instância, sendo lançado o ITR. E, em primeira instância de julgamento, houve parcial procedência do lançamento tão somente para reduzir a área tributável por erro de fato. Pois bem, como argumentos de defesa, nós trazemos em primeiro lugar a preliminar de decadência do lançamento, uma vez que o ITR relativo ao exercício de 2003 tem como fato gerador ocorrido em janeiro de 2003, sendo assim, como houve pagamento parcial do tributo, em janeiro de 2008 teria ocorrido a decadência nos termos do 150 parágrafo 4º do CTN, principalmente se considerado que o lançamento ocorreu em novembro de 2008, então quase um ano após
o prazo decadencial. Então, tecnicamente, haveria a homologação tácita desse lançamento. Em segundo lugar, foi desconsiderada a declaração retificadora do contribuinte. E aí a gente tem um ponto bem interessante. Na decisão de primeira instância, foi acolhido o argumento da retificação da área tributável, né, da área do terreno do imóvel rural, que havia sido informada na retificação, mas não foram considerados os demais elementos. E o argumento da turma de julgamento, da DRJ, foi de que, provavelmente, nos termos do 138 do CTN, já teria se iniciado a fiscalização da área, daquele lançamento, e por isso não seria possível modificar. No entanto, a declaração retificadora, ela data de janeiro de 2004, e o lançamento suplementar só foi iniciado em outubro, novembro de 2008, portanto, muitos anos depois. Ela não soube esclarecer em primeira instância, não foi possível esclarecer qual seria o fundamento, então, para afastar o acolhimento dessa declaração retificadora, feita muito antes do lançamento e de forma espontânea, não tinha nenhum procedimento de fiscalização iniciado, principalmente se considerado que o procedimento de fiscalização tem-se por iniciado a partir da intimação do contribuinte, que só aconteceu em outubro de 2008. Então, esse seria o segundo ponto. E nessa declaração retificadora, nós temos elementos muito importantes que foram lançados pelo contribuinte, além da retificação da área, que tinha sido lançada de forma totalmente equivocada, por erro de digitação mesmo dos números, não havia informado só havia informado a área de preservação ambiental, mas havia se omitido em relação à área de plantio de vegetais, a área de descanso, a área total de produção e as especificidades do terreno. Todos esses elementos importantes para a fixação da base de cálculo e da alíquota aplicável à OITR foram lançados de forma suplementar na declaração retificadora, em janeiro de 2004, que foi totalmente desconsiderada em parte, né, pelo nobre órgão julgador de primeira instância. E isso trouxe graves prejuízos, porque, a despeito da existência de inúmeros elementos concretos à disposição para fixar tanto o grau de utilização da terra fundamental, no caso do ITR, para fixação da base de cálculo e da alíquota, quanto aos outros elementos concretos que permitem individualizar o lançamento, tais como os documentos relativos ao lançamento do ITBI, os aspectos considerados pelo fisco para avaliação daquela área, optaram, isso em primeira instância e confirmado, aliás, tanto no lançamento quanto pelo órgão julgador de primeira instância, optaram por uma tabela fictícia, a do CIPET, que além de ser generalista, não individualizar o lançamento, ainda tem um outro agravante. O imóvel rural ele é localizado em Feira de Santana, na Bahia. Nesse período, as tabelas do CIPET elas não ficavam disponíveis para os contribuintes avaliarem a individualização do seu terreno. Eram valores fixados genericamente e sem a divisão por graus de utilização. Isso não era tão específico e isso também não era possível de fiscalização pelo contribuinte, o que configura um cerceamento de direito de defesa. Nós estamos falando dos exercícios de 2003 e 2004. Por curiosidade, eu fui olhar as tabelas do CIPET relativas a 2019 e 2020. Em relação a esse município da Bahia, sequer existe valores fixados nessa tabela. Então, provavelmente, na ausência, aplicaram algo mais próximo de uma região semelhante, mas sem qualquer justificativa no arbitramento. Então, o arbitramento, além de se utilizar de valores genéricos, mesmo tendo à sua disposição outros elementos de prova que poderiam ser utilizados para a fixação do grau de utilização da terra, preferiu um valor fixo, genérico, sem nenhuma justificativa de ordem fática, aplicando a alíquota máxima e fixando o grau de utilização no mínimo, quer dizer, desconsiderou todos os elementos efetivamente palpáveis a fim de aferir o grau de utilização da terra, desconsiderou, sequer foram avaliados esses elementos, aplicando-se um valor frio, um valor genérico. E isso trouxe grandes prejuízos, porque é uma área produtiva, não é possível você, sem análise desses elementos concretos, todos constantes da declaração retificadora, você aferir em concreto qual seria o grau de utilização da terra. E essa avaliação feita com base no CIPET não levou em consideração esse ponto.
especificamente o grau de utilização da terra, posição essa que vem sendo afastada por esse órgão julgador. O CARF tem inúmeros julgamentos, principalmente da turma superior, afastando a utilização do CIPET de forma fria, sem a aferição do grau de utilização da terra, da aptidão agrícola da terra. E a aptidão agrícola desse terreno especificamente não foi sequer avaliada. Isso se torna ainda mais grave quando considerado que, em relação a essa região específica, as tabelas são muito genéricas, muitas das vezes apresentam um valor único, como eu vi em alguns exercícios. Sequer faz aquela diferenciação entre níveis de utilização e níveis de aptidão agrícola. Pelo contrário, eles apresentam um valor único, lançam, e a míngua de provas mais concretas, de provas mais sólidas, fixado um valor totalmente distoante do valor de mercado dessa região, do valor de mercado imobiliário. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que as turmas vêm reiteradamente, as turmas de julgamento desse CARF, afastando a utilização do CIPET quando desconsidera o grau de utilização da terra, a aptidão agrícola desses imóveis rurais, o que foi exatamente o caso dos autos. O valor não condiz com o valor de mercado, nós temos avaliações juntadas aos autos para fins de TBI. O valor de mercado utilizado na operação de compra e venda foi utilizado para fins de pagamento do ITBI e foi totalmente desconsiderado sem qualquer justificativa. Então, mesmo tendo ao seu dispor elementos concretos que permitiam aferir o valor da terra, o valor de mercado da terra, optou-se por uma tabela genérica, uma tabela que não refletia o valor de mercado e uma tabela a qual o contribuinte não tinha acesso para se defender, porque não eram divulgados como hoje em dia são feitos os lançamentos. Por fim, eu gostaria de destacar que falei do grau de utilização, as dimensões, mesmo adotando-se as dimensões que foram informadas na declaração retificadora, as demais informações foram desconsideradas sem qualquer justificativa plausível. Se havia necessidade de um laudo, e isso foi constatado em primeira instância, em homenagem ao princípio da verdade real, o mínimo que se deveria ter feito seria baixar o feito em diligência para a juntada desse laudo, para, no mínimo, oportunizar o contribuinte a apresentar essas provas que eram tão necessárias. Ou, no mínimo, aí já aplicando o artigo 14 da lei do ITR, ela prevê o quê? Que esses elementos concretos necessários ao lançamento vão ser aferidos num procedimento de fiscalização, o que pressupõe, ora, não havendo provas, havendo dúvidas razoáveis em relação ao lançamento, que faça uma visita em loco ou que intime o contribuinte para apresentar um laudo. Mas nenhuma dessas providências foram tomadas, optando-se pelo arbitramento frio e desconectado da realidade da região. Portanto, considerando todos esses elementos, o contribuinte pede e espera o provimento do recurso para fins de anular todo o lançamento, mantendo-se em todo aquilo que foi lançado, em especial para que sejam consideradas as informações da declaração retificadora apresentada oportunamente, muito antes do início da fiscalização. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Ok, doutora. Doutora Bruna, vou fazer então a leitura do voto. Da admissibilidade. Eu vou colocar aqui, em vez da admissibilidade, eu vou colocar do conhecimento. Eu tenho feito isso nos meus votos, esse aqui é um voto antigo, um texto antigo. Do conhecimento. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Da alegada decadência, tá? Alega o recorrente que declarou e recolheu antes de ser fiscalizado e, dessa forma, entende que deva ser aplicada a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, situação esta na qual estaria atingido pela decadência o crédito ora discutido. Pois bem, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida. O voto, colegas, ele é curto, eu vou ler o voto, ele é curto, vou ler integralmente. O termo inicial, olha o que diz a DRJ, o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se tratando do DITR do exercício 2003, seria 1º de janeiro de 2003.
Entretanto, é necessário examinar se o pagamento, mesmo que parcial, do imposto apurado pelo contribuinte na ITR 2003 foi realmente realizado dentro do próprio exercício e da anuência da autoridade administrativa sobre procedimentos envolvidos na sua apuração, pois, à luz dos artigos antes citados, é de se concluir que somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos tributários já satisfeitos por meio do pagamento, ainda que parcialmente efetuado. Isso porque a constatação da existência do cumprimento da obrigação principal ou ainda o pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Regra geral, entre parênteses, regra geral em se tratando de decadência, fecha parênteses, conforme disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN. No que diz respeito especificamente à questão do pagamento, faz-se oportuno transcrever a conclusão firmada na solução de consulta interna número 16, de 2003, editada pela COSIT, que tem a atribuição regimental de interpretar a legislação tributária no âmbito da Receita Federal. Diz assim essa solução: em face do exposto, posso concluir que a contagem do prazo decadencial para fins de lançamento ex officio do ITR terá início na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. E no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser realizado nesta data ou após ela. E terceira situação, o crédito tributário referente ao ITR, liquidado por meio de tributos da dívida agrária, extingue-se por pagamento. Isso é o que disse a solução de consulta, número 16 de 2003. Pois bem, no presente caso, ainda a adesão da RJ. Não consta dos autos comprovante de pagamento, mesmo que parcial, do ITR de 2003 nesse exercício, ou seja, dentro do exercício de 2003. Saliente-se que as folhas 110 pode ser verificado que o pagamento do imposto apurado na DITR de 2003, no valor originário de R$ 45,74, acrescido de multa e juros de mora, foi pago por ocasião da entrega com atraso dessa declaração em 28 de janeiro de 2004. Portanto, a própria declaração de ITR, exercício 2003, foi recepcionada fora do prazo, ou seja, em 28 de janeiro de 2004, quando o correto seria em 30 de setembro de 2003. Consequentemente, o imposto nela apurado foi recolhido somente no exercício 2004, portanto, depois de 31 de dezembro de 2003, conforme especificado anteriormente. Logo, no caso em análise, não há como ser adotado no prazo decadencial de 5 anos. Logo, no caso em análise, não há como ser adotado o prazo decadencial de 5 anos, a contar da data do fato gerador do imposto, pois o correspondente recolhimento foi efetuado após a data limite de 31 de dezembro de 2003. Conforme se observa, agora é a minha parte, conforme se observa na transcrição acima, amparando-se na solução de consulta interna número 16 de 2003 da COSIT, que eu coloquei tudo com letra maiúscula, mas eu vou colocar com letra minúscula, COSIT. Quando a sigla é pronunciada, a gente faz assim, a primeira maiúscula, as outras minúsculas. Da COSIT, a decisão recorrida não aplicou na contagem do prazo decadencial a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, mas sim a regra do artigo 173, inciso 1 do mesmo diploma, em razão do recolhimento referente ao ITR do exercício 2003 ter sido realizado somente em 28 de janeiro de 2004, ou seja, com atraso. Todavia, nota-se que o recolhimento foi realizado antes da ciência do procedimento fiscal ao contribuinte, que ocorreu em 27 de 11 de 2008, 27 de novembro de 2008, segundo a consulta de postagem de folha 19. Desse modo,
entendemos que o recolhimento em questão é apto, sim, a atrair a regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, sendo nesse sentido, inclusive, o acórdão 9202-006.301 de 2017 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que também trata de ITR. Eu vou ler aqui a ementa da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Decadência, lançamento por homologação, pagamento antecipado. Diz assim a ementa da decisão da Câmara Superior. Quando, antes de qualquer procedimento fiscal, há pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o critério de contagem do prazo decadencial de 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador. Caso contrário, o início da contagem passa a ser no primeiro dia seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Que é o que aconteceu no caso em análise, né? Houve o pagamento foi a destempo, não foi no tempo correto, né? Mas foi antes do início da ação fiscal. Portanto, uma vez que a contagem do prazo decadencial teve início na data do fato gerador, ou seja, 1º de janeiro de 2003, a administração tributária poderia ter efetuado o lançamento até 31 de dezembro de 2007. Porém, a notificação fiscal de folha 3 foi lavrada somente em 17 de novembro de 2008, com ciência ao contribuinte em 27 de novembro de 2008. Sendo assim, o crédito ora discutido restou integralmente atingido pela decadência. Desse modo, não faremos análise das demais questões trazidas no recurso. Conclusão. Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando, vou tirar o C aqui, o C está lá no dispositivo, cancelando integralmente o crédito lançado, uma vez que é atingido pela decadência. Eu fiquei só na questão da decadência, doutora, porque é uma questão prejudicial que já fulminou todo o crédito em discussão, então eu não entrei na questão da... Eu, em verdade, é a primeira vez, eu acho que eu pego uma situação assim, sabe, em que a DRJ desconsiderou o primeiro dia do ano como o início do prazo decadencial em razão desse atraso. Mas colegas, é como eu voto. Alguém gostaria de comentar? Alguém gostaria de comentar o processo, o voto? Não? Colegas, alguém diverge do voto do relator? Alguém diverge? Ninguém diverge? Estou vendo todo mundo dizendo que não. Então, tá. Ninguém diverge do voto do relator, então, em relação ao item... Eu ia fazer a coleta individual dos votos, doutora, mas como é uma questão meio pacífica na turma, e os colegas nenhum se manifestou e todos concordam, né? Não vou fazer a coleta individual dos votos. Então, em relação ao item 336 da pauta, do contribuinte Tiago Chibele Salles Ramos, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que é atingido pela decadência. Ok, doutora? Ok. Eu só queria fazer uma observação que é um julgamento conjunto, é o 336 e o 337 de pauta. Pois é. Não sei se o senhor... O outro é um repetitivo. Isso. Tá? Esse aqui restou atingido pela decadência, o outro Sim. nem abri para ver. Essa decisão vai ser replicada no outro. Agora, se o outro vai depender, eu não abri, eu não sei se o outro está ou não atingido pela decadência, né? Se o outro não restou atingido pela decadência, essa decisão aqui ela vai ser replicada naquele. Se Sim. o outro não foi atingido, ele vai ter que ser embargado, eu mesmo vou embargar ele, e aí vai ter que ser proferida uma outra decisão. Sim. Aí talvez seja necessário, naquele caso lá no outro, apreciar o mérito, né? Né? Mas daí eu não sei, né? Eu não cheguei a examinar. Não, tá ótimo. É só porque eu achei que fossem prosseguir, então tá ótimo. É só esse processo que vai ser julgado. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Igualmente, tudo de bom. Igualmente. Então tá, colegas. Primeira vez que eu vejo uma situação assim de ITR. Então tá.
gente já julgou caso meu, assim. Já julgamos? Não tô lembrando. Assim como 2018, com decadência desse jeito. a gente já julgou também no caso meu. O valor foi pago fora, ou a antecipação foi paga fora do prazo, fora do vencimento. E aí, eu lembro que até o Maurício, na época, falou, mas esse caso aí, ele falou, vou pedir vista, porque eu vou ver alguma coisa, porque tinha um precedente de um colega de vocês, aí nosso, né, de um outro ator. Aí, como eu já tinha pesquisado, porque, né, quando a gente estuda para fazer o voto, a gente acaba pesquisando bastante coisa, eu conhecia o precedente dele, e na época eu até falei para ele, olha, enfim, não vai te agregar. Aí no final, eu nem pedi, a gente acabou ajudando, acho que foi em 2018. Ok. Então tá, colegas, esse item, o 336, teve sustentação oral. O próximo item agora que a gente vai fazer é o 374 do Gregório. Esse não vai ter sustentação oral, mas vai ter acompanhamento, Gregório. Aí eu vou pedir pro Marco Antônio, então, chamar o contribuinte. O contribuinte não, a patrona, né, é uma advogada também, Maiara. Podemos chamar, então, Gregório, tudo apostos aí? Então tá. Marco Antônio, então você pode chamar a patrona referente ao item 374 da pauta, porque ela vai acompanhar o julgamento. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 374 da pauta, doutora Maiara Machati, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 374 da pauta, doutora Maiara Machati, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Marco Antônio. Boa tarde, doutora Maiara, né? Doutora Maiara, né? Isso, boa tarde. Boa tarde. O conselheiro Gregório é o relator do item 374 da pauta, da contribuinte Mineração Santa Helena Indústria e Comércio S.A. Você vai acompanhar o julgamento, né? Então, eu vou, então, passar a palavra ao relator, ao conselheiro Gregório, para ele fazer a leitura do relatório e, na sequência, já passar para a leitura do voto, ok? Gregório, pode começar, então. Doutor, eu só peço a gentileza, então, como eu vou fazer, de desligar o microfone só, tá bom? Obrigado. Pode começar, Gregório. Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da primeira turma da DRJ de Campo Grande, consubstanciado no acordo 0419-289, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela atuada. Na origem, trata-se, presente caso, de notificação de lançamento com vistas de débitos de TR, em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: não comprovação da área de preservação permanente, não comprovação da área de reserva legal e não comprovação do valor da terra no declarado. Cientificado do lançamento fiscal, o contribuinte apresentou impugnação, qual foi julgado improcedente pela DRJ, conforme ementa abaixo reproduzida,
e a extraimento da decisão de primeira instância. Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos em síntese: nulidade da decisão de primeira instância por cesseamento do direito de defesa, prescindibilidade de apresentação do ADA para a dedução da APP e ARL, comprovação da APP e da ARL por meio de laudo técnico. Se encontrar razões, é o relatório, presidente. Ok, Gregório, pode passar para o voto. Então, o recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade e deve, portanto, ser reconhecido. Conforme exposto no relatório supra, trata-se do presente caso de notificação de lançamento com vistas de débitos de TR em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações. Então, é não comprovação da APP, não comprovação da ARL e não comprovação do VTN. A contribuinte, conforme igualmente exposto em linhas acima, defende, em síntese, a nulidade da decisão de primeira instância por cesseamento do direito de defesa, a prescindibilidade da apresentação do ADA para a dedução da APP e ARL e comprovação dessas áreas por meio de laudo técnico. Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pela contribuinte. Das considerações iniciais, antes de adentrarmos na análise das razões recursais propriamente ditas, impõe-se fazer neste momento algumas considerações iniciais acerca da base legal do TR. Para tanto, vale dos escolhos do conselheiro Francisco Biapino Luiz em verbs. E aí que eu trago toda a fundamentação, a base legal, viu, doutora? Eu vou me furtar de ler, está aqui no meu voto, vocês vão ter acesso à leitura, mas é só a base legal do ITR, para depois entrar na análise da matéria propriamente dita, que faço agora. Então, vou pular. Na preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. A contribuinte inaugura suas razões recursais afirmando que houve cerceamento do direito de defesa em face do indeferimento pelo órgão julgador de primeira instância do pedido de realização de diligência / perícia e também do equivocado entendimento posto na decisão de que, na hipótese, a repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto 70.235 de 72. Razão não assiste à recorrente. Com relação ao pedido de diligência perícia, o artigo 18 do Decreto 70.235 estabelece que a autoridade julgadora de primeira instância determinará de ofício a requerimento do impugnante a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no artigo 28. No presente caso, o julgador ACO entendeu que a prova pericial deve ser produzida antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o convencimento do juiz, que pode ter a necessidade, em face da presença de questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova. Assim, as perícias se destinam à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento das investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou a confrontação de 2 ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos. Jamais poderão as perícias estender-se à produção de novas provas ou à reabertura, por via direta, da ação fiscal. Não se pode conceber o uso da prova pericial para fins de suprir material probatório, a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada, que poderia ser levantada por outros meios, e nem tampouco para afastar o cumprimento da exigência legal, como é o caso da entrega do ADA ao IBAMA. Assim, verifica-se que não há justificativo para deferir o pedido de perícia. Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do primeiro diploma. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podem determinar as diligências que entender necessárias. Como se pode ver, a determinação de diligências é uma faculdade dada à autoridade julgadora, que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do processo. Isto posto, não há que se falar em cesseamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de diligência. Melhor sorte não assiste à recorrente, no que tange a assertiva de que a decisão de primeira instância seria nula, em função do equivocado entendimento de que, na hipótese, a repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto 70.235. Ora, tratando-se de declaração produzida pelo contribuinte, no caso da ITR, com registro de dados que minora a base de cálculo do tributo, cabe a este o dever de provar a veracidade das afirmações e não o fisco o ônus de demonstrar a inidoneidade dos referidos registros. Neste contexto, rejeita-se a preliminar suscitada pela recorrente. Das áreas de preservação permanente e de reserva legal. No que tange às áreas de preservação permanente e reserva legal, tem-se que a contribuinte declarou na sua DTR de 2004 as áreas de 5.020 hectares e 13.379 hectares, respectivamente.
De acordo com a descrição dos fatos constantes na notificação de lançamento, tem-se que a glosa das referidas áreas está embasada na não apresentação do ato declaratório ambiental conforme transcrição. Na impugnação apresentada, a contribuinte esclareceu e defendeu que, não obstante tenha constado o documento entregue que a área de preservação permanente equivaleria a 5.020 hectares, certo é que a mesma corresponde àquela constante no laudo técnico apresentado, que comprovou de forma detalhada possuir a propriedade 3.248 hectares de área de preservação permanente. Com relação à área de reserva legal, cumpre esclarecer que, apesar de constar na DTR entregue a área de 13.379 hectares, e não obstante conste da matrícula imobiliária que a mesma compreende 10.000 hectares, certo é que esta última extensão foi fixada por corresponder, à época, 50% do total da propriedade, tendo sido o termo de responsabilidade de preservação de floresta firmado entre a proprietária e o IBRAMA em 11 de abril de 94, quando se acreditava possuir a propriedade 20.000 hectares de área, e considerando que, posteriormente, com o georreferenciamento realizado, restou constatada a existência da área total de 14.549 hectares, o que originou a retificação imobiliária verbada sobre o número 2 da matrícula, a aplicação do percentual de 50% relativo à reserva legal é medida que se impõe, o que leva à conclusão lógica de que a extensão da reserva legal é de 7.274 hectares. Então, assim, só para já fechar aqui essa introdução, a gente tem glosas aqui de APP e de área de reserva legal. E aí, já que a contribuinte esclarece que houve erro na declaração dela, que as áreas declaradas, tanto de APP quanto de reserva legal, na verdade, são menores do que aquelas que ela informou. A APP, ela declarou 5.020 hectares, mas aí ela defende, com base no laudo técnico que foi apresentado, uma área de 3.248 hectares de APP, e a reserva legal, ela declarou 13.379 hectares. Na matrícula do imóvel, diz que a reserva legal corresponde a 50% da totalidade do imóvel, só que na época o imóvel ele tinha uma área total de 20.000 hectares. Se você for na descrição, inclusive na apuração que o fiscal faz, tem lá essa informação. Só que depois, com o georreferenciamento, viu que a área do imóvel é uma área bem menor, de 14.000, na verdade, não seria 20.000, é de 14.000. E aí, como na matrícula do imóvel diz que 50% do imóvel é de reserva legal, então ela falou, em vez da reserva legal ser 13.379, que foi o que eu declarei, como é 50% e ficou demonstrado com o georreferenciamento que a área total do imóvel é de 14.000, então minha reserva legal é de 7.000. É o que defende a contribuinte em síntese. Sobre o tema, a DRJ inicialmente esclarece que os comprovantes e esclarecimentos apresentados pela contribuinte em atendimento à intimação foram juntados no processo, aqui é o número do outro processo de outro exercício. Ato contínuo, corroborando o entendimento perfilhado pela fiscalização, concluiu aquele órgão jogador, conforme descrito na notificação de lançamento, não foi apresentado comprovante de emissão do ADA protocolado junto ao IBAMA no prazo fixado na legislação tributária. Então, a DRJ manteve por falta de apresentação do ADA. Pois bem, no que tange a glosa da área de preservação permanente, esclarecedoras são as conclusões alcançadas pelo conselheiro João Maurício Vital no acordo 2301.005.968, transcrito abaixo. E aqui eu vou lá para a conclusão dele. Ele fala, que para esse PGFN não tem efeito vinculante, que aqui, entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes aplicáveis a fatos geradores anteriores à Lei 12.651, a qual aprovou o novo Código Florestal, no sentido de dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento de isenção das áreas de preservação permanente e reserva legal com vista a afastá-las da tributação do ITR. Agora, digo aqui, no caso em análise, nos termos do relatório do acórdão, acima transcrito, objeto do papo número tal, referente ao exercício 2005, tem-se que, relativamente à comprovação da área de preservação permanente na propriedade, apresentou o laudo de folha 114, produzido por profissional habilitado com especificação de área de preservação permanente referente às proteções de nascentes e de margens de rios, córregos, etc. E aqui a transcrição do laudo, que está juntado naquele outro processo referente ao exercício de 2005. Neste contexto, à luz de toda a fundamentação supra, notoriamente, aí sim, aqui é a conclusão, assim, de acordo com o laudo, a propriedade teria 3.248,94378 hectares de áreas de preservação permanente em margens de rios, córregos, nascentes e topos de morros. Neste contexto,
à luz de toda a fundamentação supra, notoriamente daquela manifestada pelo conselheiro João Maurício Vital no acórdão 2301-005-968, ora adotada como razão de decidir no presente voto, não tendo sido apontado nem pelo órgão julgador de primeira instância, nem pelos colegiados desse egrégio conselho, nenhum vício no laudo apresentado pela contribuinte, e põe-se o reconhecimento da área de preservação permanente na ordem de 3.248,94378 hectares. Então, basicamente, eu estou acolhendo o valor que foi definido pela contribuinte com base no laudo que está juntado no outro processo referente ao exercício de 2005. Isso em relação à área de preservação permanente. Com relação à área de reserva legal, destaque-se inicialmente que todo imóvel rural deve manter uma área de cobertura vegetal de vegetação nativa a título de reserva legal. Vale consignar que a exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do TR carece de certidão de registro ou cópia da matrícula do imóvel, comprovando formalmente a sua averbação como interesse ambiental antes da ocorrência do fato gerador. Deixa eu passar essa parte aqui. Deixa eu... artigo 114 do CTN. A propósito, esse Conselho já afirma o entendimento de que fica dispensada a apresentação do ADA quando a área da reserva legal já estiver constituída, a averbação realizada na data da ocorrência do respectivo fato gerador, confirma-se. E aí que assumo a CAF número 122, a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador, sobre a eventual falta da apresentação do ato declaratório ambiental. Aqui o precedente do acórdão 2101002592 no mesmo sentido. Aqui um precedente da Câmara Superior também no mesmo sentido. É o acórdão 9202005169. Então, neste SPEC, impõe-se o provimento de recurso voluntário neste particular. Então, também estou reconhecendo a área de reserva legal no valor pleiteado pelo contribuinte de 7.000 e fração, vez que lá está registrado na matrícula do imóvel que 50% esse registro é data de 94, bem antes do fato gerador, 50% da área do imóvel corresponde à reserva legal. Então, aqui a apresentação prévia de documentos. Conclusão. Ante o exposto, voto por reeditar preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se a dedução das áreas de preservação permanente e reserva legal nas dimensões de 3.248,94378 hectares, isso para a preservação permanente, e 7.273,902 hectares para a reserva legal. É como eu voto, presidente. Gregório, um esclarecimento. Houve protocolização, ainda que intempestiva, do ADA? Tenho que confirmar, não lembro. Eu vou pesquisar aqui também, tá, Dani? Me dá 2 minutinhos. Dani, a patrona pode responder essa pergunta no acompanhamento ou apenas se ela tivesse sustentação oral? Pode, se você quiser fazer uma pergunta para ela. Não, essa pergunta também que eu fiz para o Gregório, eu faço para ela, se houve a protocolização junto no processo do ADA, ainda que intempestivo, que é o ato declaratório ambiental junto ao IBAMA, se ela tem essa informação. Eu estou aqui abrindo o processo, pode demorar um pouquinho. Boa tarde, Eu acho que doutor. não. Boa tarde. Boa tarde. Eu não me recordo, eu também preciso dar uma verificada aqui nos autos. Edene, eu estou aqui baixando o processo, tá? Se tu me der só um tempinho só para eu confirmar, tá bom? Tá certo. Para mim aqui o processo está bem lento, assim, não abre, a tela fica preta, assim, não sai. Na notificação... A notícia boa é que ele é pequeno, ele tem 140 páginas apenas, então vai demorar muito para rodar. A notificação de lançamento já deve dizer, entendeu? Não, mas o processo só tem um volume. Agora que eu estou abrindo aqui o volume. Sim. Mas é pequeno, tem 170 páginas, 148 páginas. Mas eu acho que não tem, não.
Presidente, como essa é uma matéria já que a gente tem, todo mundo aqui, o conselho já tem um posicionamento, cada conselheiro, eu já vou adiantar meu voto, eu vou acompanhar o Gregório no ARL, eu vou divergir na APP apenas pela não apresentação do ADA, que é eu entendo que seja uma exigência do parágrafo 1º do artigo 17O da Lei 6.938. E veja que eu não estou falando protocolização tempestiva, eu falo apenas uma protocolização do ADA para fins de controle de IBAMA, que eu já tenho 2 ou 3 processos anteriores a este, que eu julguei, eu deferi apenas pelo laudo, mas porque também tinha um ADA. Então, eu vou só divergir na APP, tá bom? Por esse fundamento. E a ARL eu acompanho o Gregório na decisão dele. Gregório, a área de reserva legal está averbada na matrícula do imóvel, né? Tem averbação. Tem averbação. Essa área corresponde a 50%, né? 50%. Tá averbado. E no caso da APP, não tem ADA, mas tem laudo, né? O laudo que não foi questionado nos autos, né? Isso. Tá. Eu confirmei já aqui que não tem ADA mesmo, não. Não tem ADA, né? Tá. Eu vou, então, fazer a coleta individual dos votos. O Márcio, então, acompanha o relator na área de reserva legal, até porque tem uma súmula do CARF, né, dispensando o ADA quando a área está averbada à margem da matrícula, e diverge em relação à APP pela falta do ADA. Tá? Honório, seria você agora que votaria. Como que você vota? Está sem microfone, Honório. Desculpa. Eu também vou divergir com essa questão dessa obrigatoriedade, que eu entendo que é obrigatório, legalmente não me consta que foi afastada a obrigatoriedade de apresentação do ADA. Ele poderia ter trazido, ainda que posteriormente, né? E não trouxe. Eu entendo que, nesse caso, a APP eu não reconheceria, não reconheço. E acompanho o relator na área de reserva legal. Na área de reserva legal. Ok, então. Renata, como você vota? Eu acompanho o relator. Integralmente. Integralmente. Ok. Rafael, como você vota? Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Francisco, como você vota? Eu vou acompanhar a divergência. Agora, não sei se você vai registrar, mas a minha divergência é ADA tempestivo. Para mim, tem que ser tempestivo. Eu não sei, no caso aí, já que não tem ADA, se é só por falta de ADA, como é que vai ser registrar na ata, em relação à consideração que o Márcio fez? Eu não vou adicionar a palavra tempestivo, é por falta de ADA, é por isso a minha divergência, nesse caso. Se tivesse um ADA tempestivo, a gente divergiria entre si, entre nós dois, mas no caso concreto a gente não precisa entrar nessa minúcia, eu acho. Isso. Então tá, você acompanha a divergência, né, Francisco? Isso. Então tá. Ana, como você vota? Eu acompanho o relator integralmente. Ok, eu vou acompanhar a divergência também, ou seja, eu acompanho o relator na área de reserva legal e divirjo na área de preservação permanente. Estou acompanhando a divergência integralmente. Então, teve um empate em relação à APP, tá? E teve uma unanimidade em relação a... Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou redigir rapidamente aqui o dispositivo e já faço a leitura para vocês. Só isso. Edene, eu vou desligar aqui a câmera rapidinho, vou resolver só uma coisinha aqui na porta, pode ser 2, 3 minutos, tá bom?
Pessoal, vou precisar da ajuda dos universitários aí, para redigir isso aqui. Veja, nós vamos aplicar a regra do artigo 19E em relação à área de preservação permanente, tá? E no caso da área de reserva legal, é por unanimidade, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Começa por unanimidade. Mas daí como é que eu faço? Assim, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar Provimento ao recurso voluntário para reconhecer a área. Legal, isso. E Conforme dimensão, porque o Gregório especificou a dimensão. Sim. E aplicando-se a regra do artigo tal, em relação à área de preservação permanente, dar provimento para reconhecer a área tal. Tá, então veja, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso quanto à área de reserva legal, isso? Reconhecer a área de reserva legal de 7.273,90,2 hectares e, por maioria de votos, reconhecer a área de preservação. E por maioria não. E por Não, encerra aí, ponto. Aí, aplicando essa regra, tal. Ficou um dispositivo grande, mas seria até interessante colocar a área que foi reconhecida. Para evitar a duplicidade ou erro. Nesse caso é necessário, até porque ele pede diferente, né? Ela declarou diferente, no laudo pediu para considerar retificadora, né? E como nós demos provimento, né?
parece tão simples redigir isso aqui, escrever, né? Mas na hora que você está redigindo, essas situações um pouquinho mais complexas, não é tão simples assim. Eu estou pensando em fazer diferente. Tem que ser assim para mim. Não dá para Tá um barulho aqui, gente, vocês não fazem ideia. Deixa eu aproveitar que deu uma silenciada agora. Colegas, eu redigi assim, vejam se está ok. Item 374, tá? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso quanto à área de reserva legal. Entre parênteses, a RL, reconhecendo-se a dedução de 7.273,902 hectares a esse título. A esse título de área de reserva legal. E, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário quanto à área de preservação permanente, reconhecendo-se a dedução de 3.248,994.378 hectares a esse título. Vencidos os conselheiros Márcio, Francisco, Honório e Dene, que negaram o provimento ao recurso quanto à APP. O que me incomoda um pouquinho, olha o barulho de novo, o que me incomoda um pouquinho é que para o CARF eles gostam sempre de ver provimento integral, provimento parcial ou negar provimento, né? Dene, me permite, Marco. Pode falar. Você não, na verdade, nós estamos dando provimento integral, né? Integral. Só que em duas formas, para as duas matérias de formas distintas. Por que você não coloca no início, acordam os membros do colegiado em dar provimento ao recurso, sendo, por unanimidade, para acatar a área de preservação legal, e por maioria, para acatar a área de preservação permanente. Quer dizer, o dar provimento é comum às duas formas. Microfone desligado. A grande questão aqui é esse artigo 19e, né? O acórdão, eu gostaria que ficasse só no que teve realmente a unanimidade, o acórdão, né? A parte que foi pelo artigo 19e, daí ficaria... Porque é como se fosse a turma acordando em aplicar o artigo 19e também, entendeu? E que, no meu entendimento, não seria o caso. Agora,
Pois é. Mas ao final não está sendo dado provimento ao recurso. É isso que você não quer dizer? Não, está sendo dado provimento ao recurso integralmente, não como resultado final do julgamento. Não, tecnicamente não. Não, né? Não. É em consequência da lei, né? Na minha conclusão, eu até separei, mas agora, aí viu, Dani? Porque na minha conclusão, no recurso, o contribuinte traz uma preliminar de nulidade da decisão de primeira instância. Eu afastei essa preliminar. Assim, eu digo no mérito, no mérito. No mérito de provimento, mas no recurso não foi dado provimento ao recurso. Não, então porque eu não me expressei mal. Você pode dizer rejeitada preliminar e no mérito dado provimento sendo por unanimidade né, e por maioria da lei para... Você diria dar provimento uma vez só, com relação ao mérito. Deixa eu localizar aqui. Como é que seria a sua sugestão? Como é que começaria o dispositivo, Honório? Porque o Gabriel lembrou aqui que a preliminar foi rejeitada, né? Então, acordam os membros em rejeitar a preliminar e no mérito, conheço do recurso e rejeita a preliminar, e no mérito dou o provimento sendo, por unanimidade, para acatar a área, tá aí, por maioria, conforme... mas, na verdade, foi exatamente o que eu escrevi. Eu só não coloquei a preliminar. Ficou assim, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Eu só não estou colocando a questão da preliminar, né? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário quanto à área de reserva legal, reconhecendo a dedução de 7.273 hectares esse título, e, por determinação do artigo 19E, acrescido tal, em face do empate, dar provimento ao recurso quanto à área de preservação permanente, reconhecendo essa dedução de 3.248 hectares a esse título. Acho que pode ser assim, né? Acho que também está correto. É que você está dizendo dar provimento duas vezes, né? Mas está correto também, você partiu... Mas está bem claro. Movimentos distintos. Está claro. A RL foi unânime, a PP, em razão do empate, tem que ser dado provimento, está claro. Eu acho que ficou... A questão da preliminar, o Gregório já expôs um voto que não conheceu, é desnecessário. Ficou bom assim, né, Gregório? Ficou. Né? Então tá. Até o seguinte, a doutora Maiara pode explicar se ficou claro para ela, isso aí a gente supre a dúvida. Ficou claro, né, doutora? Por unanimidade, a turma está dando provimento ao recurso na área de reserva legal. Sim, ficou bem claro. Oi? Ficou bem claro, sim. E por determinação do artigo 19, em função do empate, dado provimento ao recurso quanto à PP. Não, perfeito, daí. Daí eu coloco no dispositivo que está sendo reconhecido de área a ser deduzida da área tributável, né? Então tá, eu acho que ficou bem claro assim. E no final eu coloco vencidos os conselheiros Márcio Honório Francisco e Dene, que negaram provimento ao recurso quanto à APP. Tá? Então é isso. Eu vou fazer assim, ó. É preliminar de nulidade, né, Gregório? Nulidade da decisão. Tá. Como no final eu falo assim, né, vencidos os conselheiros tais que negaram o provimento ao recurso quanto à APP, talvez fique no ar assim, mas para aí, eles deram provimento quanto à preliminar de unidade, sei lá, não sei, alguma coisa assim. Talvez eu coloque assim, então, acordos membros do colegiado, até seguindo a sugestão do Honório, acordos membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento, pode ser? Em rejeitar a preliminar de nulidade e
e dar provimento ao recurso voluntário quanto à área... Tá, agora ficou bacana. Então ficou assim, ó, vou ler de novo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento ao recurso voluntário quanto à área de reserva legal, reconhecendo-se a dedução de 7.273 hectares a esse título. E, por determinação do artigo 19e da lei tal, acrescido tal pela lei tal, em face do empate de julgamento, dar provimento ao recurso quanto à área de preservação permanente, reconhecendo-se a dedução de 3.248 hectares a esse título. Ponto. Vencidos os conselheiros tais que negaram provimento ao recurso quanto a PP. Acho que foi bem completo agora. Eu coloco, o que vocês acham da área reserva legal, uma vez que é verbada na matrícula do imóvel? É interessante colocar? Acho que não precisa, né? Está no voto lá, né? É dispensável, está no voto. Está no voto, né? Então tá. É bom até grifar no teu voto, Gregório. Deixar em destaque lá isso é muito importante. Então tá. Então é isso, doutora. Foi mais difícil redigir aqui do que votar. Sim. Votar. Então tá bom. Então ficou assim, então, doutora. Tá bom? Muito obrigada, doutores. De nada, então. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que ficou bom assim. Tá, esse foi o item 374 da pauta. Agora vamos ver se a gente dá uma agilizada. Vamos para o item... Só um instante. Que está aqui. Nós vamos fazer agora, colegas, vamos seguir com a ordem normal da pauta. Vamos fazer o julgamento agora do item 292 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. O item 292 é da contribuinte APMI, Associação de Proteção à Maternidade e Infância, acho que é uma coisa assim, né? De Chopinzinho. APMI Associação. Item 292 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, então, pode iniciar a leitura do relatório do voto. Ok. Por escrever a situação fática discutida nos autos, apresento parte do voto do acordo da RJ de Cascavel, de folha 170, Cascavel, Paraná, de 170 a folha 170 e 173. A entidade foi comunicado o cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias previsto no artigo 22 e 23 da Lei 82/1291, pelo ofício 89/2009, as folhas 154 e 155, o qual foi recebido pela entidade na data de 26 de 2 de 2009. Folha 156. Em 13 de março de 2009, a entidade apresentou defesa, postada pelos Correios tempestivamente, que anexaram as folhas 157 a 161. Com a definição da competência para julgamento de defesa, que deve ser realizado no âmbito do DRF, tal, passa a análise. A entidade teve reconhecimento da isenção de contribuições sociais a partir de 8 de 2 de 2001, por força do ato declaratório número tal, folha 48. Expedido com base na Lei 8212, de 24 de julho de 91. Lei essa que dispõe sobre o requerimento e o cancelamento dessa isenção, assim previsto na Constituição, do artigo 95. Aí suprir essa parte. Em 17 de fevereiro de 2009, a Autoridade Fiscal da Receita Federal, a Anicélia Longo, emitiu informação fiscal, foi 74/81, ao constatar que a entidade, em análise, desenvolve atividades que não estão elencadas nos objetivos da assistência social, de acordo com a Lei 8742/93. Também citou a auditora: os programas acima mencionados, médicos da família e agentes comunitários de saúde, são programas desenvolvidos pelas prefeituras municipais,
Ocorre, entretanto, que nos anos de 2005 e 2006, a entidade contratou funcionários para, em parceria com a Prefeitura Municipal, trabalhar a saúde preventiva da população. Neste item, a auditora relacionou essa atividade da entidade como cessão de mão de obra, citando um parecer da consultoria jurídica do Ministério da Previdência Social, número tal. Bom, aí eu vou pular, agora a gente poderia passar adiante no caso. Tá? Na defesa apresentada, a entidade sustentou que desenvolve atividades socioeducativas, o programa médico da família agente comunitário foi executado com a prefeitura, visto a deficiência, foi executado com a prefeitura, visto a deficiência da saúde pública. No programa de atendimento à população indígena foi executado com a FUNASA, Fundo Municipal de Saúde. No julgamento da RJ, aqui está errado aqui, vou corrigir isso aqui, na DRJ Brasil. Por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento conforme dispositivo abaixo. Assim mantemos. Estão ouvindo direito? Porque o computador está acusando barulhento. Estou falando muito alto? Assim, mantemos nossa decisão de cancelamento da isenção das contribuições sociais, de que tratam o artigo 22 e 23 da Lei 8.2.12.91, a partir de janeiro de 2005, pelo motivo: a entidade deixou de cumprir os requisitos previstos no inciso 3º do artigo 55 da Lei 8.2.12.91. Dessa forma, imita-se o ato cancelatório de isenção, competência dada pelo inciso 3 do parágrafo 8º do artigo 206 do RPS, e artigo 238, inciso 7º, e artigo 243, inciso 3º da portaria MF 9507. Informe-se à entidade que cabe recurso dessa decisão ao segundo Conselho de Contribuintes. Decisão. Intimada a contribuinte em 27 de março de 2009, a rede folha 176, e depois o recurso voluntário, folhas 179 a 180, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contra as razões ao relatório. O recurso voluntário de folha 179 a 180 é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele com isso. O artigo 195, inciso 7 da Constituição Federal estabelece que as entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas em lei são isentas de contribuição para a Seguridade Social. E aí destaco o artigo. E neste caso, a Lei 8.2.12 de 91, aplicável ao presente caso, é vigente quando o fato gerador, assim previsto o artigo 55. Aí eu trago aqui o artigo 55 na íntegra. Acontece que, recentemente houve o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade, de número 2028, pelo Supremo Tribunal Federal, que em julgamento com as ADI número 2036, 22, 28 e 26, 21, além do recurso extraordinário 566622, sobre o qual teve repercussão geral reconhecida, restou concluído que somente a lei complementar poderia prever os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária, previsto no artigo 195, inciso 7, parágrafo 7 da Constituição Federal. Aqui, oportuno, destaco a emenda da ADI 2028. Vocês querem que eu leia a emenda ou posso passar? Engraçado que eu fiz a pergunta. Vocês querem que eu leia ou posso passar? Todo mundo na sua cabeça, concordando que leia ou concordando que posso passar? Pode passar. Não precisa ser assim. Vou falar. Vamos lá. Ao observar o acordo atacado, tem-se que, ao fundamentar com o dispositivo legal, artigo 55, inciso 3º da Lei 8.2.12.91, já se apresentou com observação da ADI 2028. E aqui eu destaco que já tinha essa observação no dispositivo. E, nesse sentido, tendo que o fundamento legal que embasou o lançamento para a cassação da imunidade alegada foi declarado inconstitucional, com o trânsito julgado em 16 de maio de 2020, logo não vejo fundamento jurídico legal para não reconhecer a imunidade pleiteada. Assim, voto no sentido de provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento. Faço exposto, voto no sentido de provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento. Quando eu peguei esse processo, eu lembrei de um caso do Gregório, que foi colocado em julgamento,
lembrei da manifestação da Ana, conversei com ela sobre isso, né, Ana? E aí fui me aprofundar ainda mais essa questão, e aí, neste caso específico, ele cita essa ADI 2028, tá? Que transitou em julgado nessa condição. Então, por isso que eu estou dando provimento para reconhecer, embora alegada isenção, seria uma imunidade no caso. É como eu voto, presidente. Colegas, em relação ao item 292 da pauta da APMI Associação, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário e cancelar o lançamento. No seu voto, você basicamente está dizendo que o cancelamento da imunidade foi em razão de descumprimento do artigo 55 da Lei 812, né? E que esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF, né? Então, o fundamento, por conta dessa questão em relação ao fundamento, então daí você está cancelando. Na verdade, fica um pouco truncado, porque aplica-se a inconstitucionalidade declarada para validar o ato de reconhecimento da isenção, consequentemente o cancelamento do lançamento tributário, né? Tá. O artigo 55 foi declarado inconstitucional? Quer falar? Ana, pode falar, Ana. Eu estava até abrindo aqui o outro. Até onde eu sabia, né, até final do ano passado, o STF tinha declarado constitucional, né, e aí teve embargos, né, os embargos estavam para ser julgados, mas foram julgados, será? Inclusive, eu fui pego de surpresa, porque eu tinha certeza que o STF ia declarar inconstitucional, né, a expectativa parece que era nesse sentido das pessoas, né, mas o STF declarou constitucional no final do ano passado, né? Aí teve embargos, tudo, daí eu não sei como é que está agora. O STF tinha dito que ele é constitucional, mas eu não posso exigir os requisitos que estão neles como fim de imunidade, porque a imunidade tem que vir em lei complementar, no caso CTN. Mas, apesar do artigo 55 não ter sido declarado inconstitucional, os seus requisitos não são exigíveis para fins de imunidade tributária das entidades de assistência. Aí eles esclareceram isso nos embargos de declaração, que eu até tinha um trecho deles aqui. Colegas, é o seguinte, esse é um caso assim, é um caso que envolve uma jurisprudência nova do STF e tal, né? Eu gostaria de estudar com mais calma esse caso aqui. Se ninguém for pedir vista, eu gostaria de pedir vista. Denis, só uma questão. No acordo aqui que eu pulei a leitura que a gente falou, eu grifei nele no seguinte sentido, lá no final. Nos termos do voto do ministro Elisa Vasque, o tribunal julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9732 de 98, na parte em que alterou a redação do artigo 55, inciso 3º da Lei 8212, e acrescentou os parágrafos 3º, 4º e 5º, bem como os artigos 4º, 5º e 7º da Lei 9732. Assentar a inconstitucionalidade formal do artigo 55, inciso 3º da Lei 8212, na redação conferida pelo artigo 1º da Lei 9732 de 98. Tá. Mas teve novos embargos mesmo que ainda não foram julgados. Na época eu tinha lido esses embargos, porque justamente a tese do STF ficou confusa mesmo. A própria explicação que eles deram no julgamento das ADIs e do RE, e depois no julgamento dos embargos, ficou
confuso de você chegar a uma conclusão. Então, teve novos embargos, e esses novos, que são da Procuradoria, não foram julgados. Está sem trânsito ainda, né? Sem trânsito julgado. Tanto a ADI quanto o RE, que justificou, na verdade, a suspensão do nosso julgamento de todas as ações envolvendo esse tema. Isso. E, aliás, a gente tem que trazer agora, no meu caso, eu tenho, lembra, Dena, eu cheguei até a falar com você, acho que é 1 mês, 2 meses, porque a suspensão do prazo ia estourar por agora, o mês dele vai ter que faltar. Porque, mesmo sem ter transitado, porque senão eu vou estourar o prazo, por decurso de prazo. Né? O prazo da suspensão vai terminar. Tá, mas de qualquer forma, viu, Rafael, de qualquer forma eu gostaria de dar uma estudadinha nesse caso, sabe? É um caso assim... Não, sim, sei. Mais aconselhável, né? Eu quero dar mais... Em vista da tua recomendação, da tua solicitação, eu antecipo o seu primeiro a votar à vista, tá bom? Você vai pedir vista, né? Então, melhor assim, não precisa todos votarem, né? Então, tranquilo, colegas. O item 292 da pauta da associação da APMI, Associação APMI, sairá com vista. Então, ó, vista para o conselheiro Márcio, converter em vista coletiva, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, dando provimento ao recurso. Na sequência, houve o pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Ok. Então, colegas, item 292 da pauta, uma questão assim, uma questão que eu acho que exige um pouquinho de estudo, pelo menos da minha parte, né? Eu achei que o extraordinário que fala, de fato, o extraordinário está concluído diante da oposição de embargo de declaração. Aquela ADI foi transitor julgado. A ADI, mas o recurso extraordinário está aqui concluído. Perfeito, então. Colegas, então o item 292, então, saiu com vista, tá? Eu vou dar uma estudada nesse caso, e a gente retoma o julgamento no próximo mês, né? Vamos, então, agora passar para o item 293 da pauta, do contribuinte Romero, prestação de serviços auxiliares e transportes aéreos limitado. É da empresa, né? Empresa Romero, prestação de serviços auxiliares de transportes aéreos limitada, de relatoria da conselheira Ana. Ana, então pode iniciar a leitura do relatório e do voto. Bom, o contribuinte ele fez um requerimento de reembolso dos valores pagos a título de salário família e salário maternidade aos segurados empregados, e o pedido dele foi indeferido. Ele apresentou manifestação de inconformidade, a DRJ julgou improcedente e ele trouxe recurso voluntário, em que ele sustenta cerceamento de defesa e ilegalidade da compensação de ofício de débitos previdenciários com valores decorrentes de reembolso de salário família e salário maternidade. Então, o que acontece aqui? Ele fez esse pedido de reembolso dos valores de salário família e maternidade, que ele teria pago. Só que ele foi excluído do Simples. E aí, quando ele foi excluído do Simples, houve o lançamento de ofício das contribuições seriam devidas, e aí eles fizeram a compensação do que ele estava devendo de contribuição com esses valores que ele teria direito à restituição. Então, inicialmente, com relação à preliminar de cerceamento de defesa, eu estou rejeitando. O contribuinte, ele diz que foi indeferido o pedido de prova documental e pericial para ele comprovar, e mesmo assim ele não sustenta o porquê seria necessário essa prova, ou porque então ele não produziu ou não trouxe no recurso voluntário os documentos que ele achava necessário, em vez de só dizer que houve o cerceamento de defesa, porque ele não trouxe a prova.
Então, eu entendo que não houve nenhum prejuízo à defesa do contribuinte e rejeito a preliminar. Com relação à compensação de ofício das contribuições previdenciárias com o salário por família e maternidade que ele pediu, eu entendo que é possível e está de acordo com o que o ordenamento está dizendo para a gente, né? Então, eu trago inicialmente aqui no meu voto o relato dos fatos e o parecer que embasou o despacho que indeferiu. Esse parecer, ele detalha os valores certinhos, dos valores que foram retidos aos segurados e dos valores que a empresa estava devendo de contribuição e faz o abatimento. Eu colacionei no meu voto as imagens, para quem quiser conferir, e que estão dentro do parecer, e depois eu coloco que a DRJ julgou, então, a manifestação do contribuinte procedente, concluindo que reembolso de valor de salário família ou salário maternidade pagos pelo empregador deve ser preferencialmente deduzido das contribuições previdenciárias a recolher na própria competência, podendo o saldo em favor do contribuinte, se houver, ser compensado nas competências seguintes ou restituído mediante pedido. Não cabe a esta turma, nesse processo, se manifestar acerca das razões de exclusão do simples que ocorre em processo próprio. Além disso, nos termos da súmula 77 do CARF, a possibilidade de discussão administrativa do ato declaratório de exclusão do simples não impede o lançamento de ofício dos créditos devidos em face da exclusão. O acordo recorrido dispôs que, analisando, então, o artigo 255 do Decreto 3.048, verifica-se que o reembolso de valores relativos a salário, família e maternidade pagos pela empresa e seus segurados deve ser efetivado mediante a dedução do valor a ser recolhido de contribuições previdenciárias. E sendo que esse entendimento está consolidado também na súmula 76 do CARF, que diz que na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática. Diante do exposto, eu conheço do recurso e, no mérito, nego o provimento. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 293 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar esse processo ou comentar o voto da relatora? Não? Alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge? Eu também não diverjo. Então, em relação ao item 293 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos fazer um item de minha relatoria. Deixa eu disponibilizar o voto para vocês ali na pasta T. Já está lá na pasta T o voto. Vamos fazer agora o julgamento do item 294 da pauta, da contribuinte Engetec Informática Limitada. Engetec Informática Limitada, item 294, de minha relatoria. Eu vou fazer um resuminho do relatório e aí já passo para o voto. Eu também não marquei em amarelinho aqui para facilitar o resumo, mas basicamente é lançamento de contribuições previdenciárias referentes ao período de março de 2002 a maio de 2007. A contribuinte cientificada do lançamento apresentou impugnação. A impugnação foi julgada, não foi conhecida pela DRJ. A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade. Tendo tomado conhecimento da decisão de primeira instância, a contribuinte, por meio de seu representante legal, interpôs recurso voluntário, alegando, dentre outras questões, a nulidade do ato administrativo de intimação da empresa fiscalizada e nulidade da própria notificação fiscal, nos seguintes termos.
Vamos lá, então. Agora vou para o voto. Eu fiz um resumo, muito resumo mesmo, mas eu acho que o interessante aqui vai ser a leitura do voto. Do conhecimento. Conforme se observa no aviso de recebimento de folhas tais, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Campinas, tentou intimar a contribuinte do resultado do julgamento de primeira instância, por via postal, porém a tentativa se mostrou infrutífera, tendo a correspondência retornado ao remetente. Desse modo, em vez de proceder à intimação por edital, segundo preceitua o artigo 23, inciso 2, parágrafo 1º do Decreto 7235, a DRF buscou intimar os sócios da contribuinte, encaminhando as intimações para os seus respectivos endereços, constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Diante desse quadro, não houve a intimação da contribuinte, contudo, a mesma compareceu espontaneamente aos autos e apresentou, por meio de seu representante legal, o recurso voluntário de folhas tais. Portanto, tendo em vista que o comparecimento espontâneo da contribuinte supriu a falta de intimação, à luz do que expõe o Código de Processo Civil, conhecemos do recurso voluntário. Contudo, uma vez que o recurso foi interposto em face da decisão de primeira instância, que não conheceu da impugnação por intempestividade, o presente conhecimento limitar-se-á apenas à análise quanto à tempestividade da impugnação. Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida. É bem curtinho meu voto, eu vou ler aqui rapidamente. A DRJ disse o seguinte: a primeira questão que se impõe a apreciar é a da tempestividade da impugnação, que constitui requisito, como adiante se verá, para que seu mérito possa ser examinado pelo julgador administrativo. Registre-se que, observando-se a legislação de regência vigente à época, o prazo para a interposição de defesa é de 15 dias, a teor do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 8.212, É a legislação vigente à época dos fatos. Importante frisar que, ocorrendo a intimação via postal, considera-se como termo inicial do prazo para impugnação a data de recebimento da autuação, sendo que os prazos serão contínuos e começarão a correr a partir da data da cientificação válida, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, como se verifica dos artigos 33 e 34 da Portaria 520 do Ministério da Previdência Social. No caso em foco, o sujeito passivo foi intimado do lançamento no dia 12 de março de 2007 e, portanto, a defesa protocolada em 16 de abril de 2007 é intempestiva, uma vez que foi apresentada após o prazo de 15 dias de que trata os dispositivos acima transcritos. Quanto ao endereço do sujeito passivo, para o qual foi remetida a presente notificação, vale destacar que no endereço constante do cadastro da Previdência Social, o mesmo não foi encontrado, razão pela qual intimou-se do lançamento o senhor Nelson de Jesus Parada, inclusive do MPF. Assim, diversamente do entendimento da impugnante, temos que não há qualquer ilegalidade na intimação. A uma, porque foi o contribuinte que não comunicou a sua alteração de domicílio. A duas, porque o senhor Nelson é o representante legal de uma das sócias da impugnante, como se verifica da alteração contratual juntada às folhas tais. Com efeito, a intimação segue no endereço desse representante legal, mostra-se perfeita, ainda que recebido por outra pessoa. Assim, considerando que a impugnação em questão mostra-se intempestiva, a mesma não merece conhecimento, conforme dispõe a portaria acima mencionada. Aí, confira-se, ele tem, constitui razões do não conhecimento, a intempestividade. Dessa forma, limita-se a presente decisão a julgar a alegação de tempestividade, não conhecendo as demais alegações apresentadas pelo contribuinte. Eu vou falar no meu voto, mas como vocês devem ter percebido, a fiscalização
intimou não a contribuinte, mas a contribuinte, ela tem sócios, empresas que são sócias dessa empresa. Ela intimou o representante legal de uma das sócias da empresa, né? Um negócio bem assim. Conforme se observa, agora é a minha parte, tá? Eu já li a transcrição da DRJ, agora é a minha parte. Conforme se observa na transcrição acima, a intimação teria sido realizada em 12 de março de 2007, tendo a defesa sido protocolada somente em 16 de abril de 2007, ou seja, além dos 15 dias de prazo, então previstos no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 8.202 de 91. Acontece que a intimação do lançamento fiscal não foi encaminhada para a contribuinte, mas sim para o endereço do representante legal de uma das sócias da contribuinte. Todavia, segundo a portaria MPS 520 de 2004, citada pelo julgado ACO e que dispunha sobre o contencioso administrativo fiscal no âmbito do INSS, quando se mostrasse infrutífera a intimação pessoal, por via postal, por telegrama ou por qualquer meio que assegurasse a certeza da ciência, sem ordem de preferência, a intimação deveria ser efetuada por edital. Confira-se. Eu trago ali o artigo 33, parágrafo 1º da portaria 520. Acontece porém, que não houve intimação da contribuinte, nem pelos meios previstos no caput do artigo 33 da portaria 520, e nem por meio de edital, conforme previsto no parágrafo 1º. Desse modo, ante a falta de intimação do lançamento à contribuinte, o seu comparecimento espontâneo, como dito aliuris, supriu essa falta de intimação, cabendo destacar que tal regra também está prevista na portaria 520 de 2004. Sendo assim, cabia a DRJ em Campinas conhecer da impugnação. Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da alegação referente à tempestividade da impugnação, para, nessa parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento, anulando a decisão de primeira instância, para que seja proferida uma nova decisão com conhecimento da impugnação e julgamento de todas as alegações nela deduzidas. Esse é o meu voto. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Alguém diverge desse voto? Então, colega, eu também não divirjo, não vou divergir no meu voto. Então, em relação ao item 294 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros, então vejam só, item 294 da contribuinte, Engetec Informática Limitada. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, sem conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas colocar assim, da alegação, eu tinha colocado no plural, colocando no singular, da alegação referente à tempestividade, conhecendo-se apenas a alegação referente à tempestividade da impugnação para, nessa parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento, anulando-se com isso a decisão de primeira instância para que uma nova decisão seja proferida com conhecimento da impugnação e julgamento das alegações nela deduzidas. É isso aí. Esse foi o item 294 da pauta. Vamos passar agora ao... Como é que está? Querem fazer um intervalo? É isso que eu ia falar. Vamos fazer um intervalinho de 15 minutos? O Honório está com cara de cansado ali. Então tá bom, colegas. Então vamos fazer um intervalinho de 15 minutos, então, tá bom?